E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa em torno da obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 7, as explicações de Lísias, que estão ajudando o André Luiz e nos ajudando também, porque vamos meditando no que pode nos acontecer se não orarmos e vigiarmos como Jesus nos exortou, o que pode acontecer conosco quando a gente desencarnar, não é? Então, que a gente seja esperto e aprenda com os erros dos outros, porque é sábio fazer isso. No programa passado, nós conversamos sobre a notícia que o André Luiz recebe do Lísias, porque ele ficou triste achando que o pai e a mãe, que já tinham morrido antes dele, não o foram visitar. E aí o Lísias vai dizendo para ele que a mãe dele sempre o acompanhou do mundo espiritual, desde o momento em que ele antecipou, Marco até lembrou a questão da antecipação dele, suicídio, através do suicídio indireto, e aí ele vai ficando espantado nessa questão da intercessão da mãe, porque ele diz que ela intercedeu muitas vezes em nosso lar a favor de André Luiz. E interessante, nós nem comentamos no programa passado, mas agora eu relendo aqui, me chamou a atenção, ela não desanimou. Isso é uma característica também de um espírito superior. E das mães. E também das mães, né? Ela não desanimou. Mais de 8 anos, ela ali pedindo a Jesus e orando. Por quê? Porque ela sabe que ela pode pedir, ela pode interceder, mas ela tem a plena consciência de que só sai do problema aquele que criou o problema. Teria Santo Agostinho e Santa Mônica. Também é outra que orou bastante. Então, no livro, tem um livro da série André Luiz, o Entre a Terra e o Céu, que conta que o livro começa com uma oração de uma menina, da Evelina, e o livro termina 2 anos após aquela situação primeira narrada pelo livro. Então a gente vê que a resposta daquela oração, dita na época refratária, né, que foi para lá em Dr. Bezerra de Menezes, quer dizer, no Clarencio, eu que tenho essa opinião, né, que é Dr. Bezerra, mas que foi parar no... Isso aí é fofoca espírita. Mas foi parar lá no Clarencio, aqui no Ministro Clarencio, aquela prece, ela só foi atendida 2 anos depois. As preces da mãe do André Luiz, elas foram atendidas aqui 8, 9 anos depois de que ela começou nesse sistema de intercessão, nessa preocupação com o filho. Então, um exemplo para que a gente não desista daquilo que dos nossos pedidos a Deus, das nossas aspirações boas. Uma outra coisa também que eu deveria ter comentado no programa passado, sobre a questão que nós falamos muito dos amigos espirituais que todos temos. Nós não podemos esquecer que aqueles que estão nas trevas também têm espíritos que os amam e que velam por eles. Um exemplo disso, no livro Libertação, que conta a história de um resgate, né, a libertação de um espírito que habita as trevas, que é o Gregório. A mãe espiritual dele, Matilde,
muito mais elevada que a mãe de André Luiz, ela não desiste dele, ela ora por ele, intercede por ele, parece que mais de 300 anos, se eu não me engano. E há mais tempo, mas há de 50 anos, né, ao tempo do livro, ela começa a notar que ele está se entediando do mal. O mal para ele já não está causando tanto prazer quanto causava. Então, o que ela faz? Ela pede a intercessão do Gúbio, que é um espírito elevado. O mesmo proceder da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, numa esfera superior, pede os bons ofícios do ministro Clarencio. A Matilde, que é a mãe desse espírito trevoso, do Gregório, ela vai pedir os bons ofícios de Gúbio. Então, que a gente aprenda com elas, com esses espíritos superiores, né? No caso, a Matilde, a mãe de André Luiz e tantos outros, o próprio Gúbio, que a gente aprenda a não desistir das nossas boas aspirações, daqueles desejos que realmente são saudáveis, são úteis, mas que por algum motivo tem um impedimento, é porque muitas das vezes a resposta às nossas orações ela não vem imediatamente e às vezes elas podem vir na forma de um não, porque é como um pai da terra. Deus age, né, muito melhor do que o pai da terra. Como Jesus dizia, se o pai da terra, quando o filho pede peixe, ele não dá pedra, Deus, que é o Pai maior, jamais vai nos negar qualquer resposta aos nossos pedidos, né? Mas, muitas das vezes, a resposta não vai estar de acordo com aquilo que a gente gostaria de receber. E, no caso, você citou aqui o Libertação, eu estou aqui com a página exatamente onde a Matilde fala. Ela diz assim: sim, espero há séculos, pela renovação e penitência dele, né? E aí continua, e lá no final do diálogo ela diz assim: há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Quer dizer, há séculos esperava... Ela intercede por ele porque ama. E aí, há 50 anos depois desses séculos, ela consegue se aproximar dele mentalmente. Por quê? Porque ela fala assim: Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Já duvida da vitória do mal e abriga interrogações na mente envilecida. Então, não é que ele está ficando bonzinho, não. É que ele já está entediado, aquilo já não está lhe dando tanto prazer mais. Pronto, é a oportunidade que ela tem de já começar a se aproximar mentalmente. E é o que você falou, não desiste. Não desiste. Né? Agora, o Marco falou que elas amam, realmente, elas amam, mas amam mais a Deus. Elas já chegaram no estágio que o amor e a fé que elas têm em Deus faz com que elas consigam ter essa paciência e não perder a esperança. Porque nós, muitas das vezes, claro, todos nós, mães e pais, amamos os nossos filhos, mas o nosso amor a Deus ainda não é maior. Então a gente duvida, a gente perde a esperança, a gente perde a paciência. O espírito superior, ele já consegue cumprir nele o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então elas amam os seus filhos, mas elas já aprenderam a amar a Deus acima de tudo. Então a paciência e a esperança é uma virtude concreta para elas, né? É uma virtude verdadeira. E outra coisa também que passou, é porque eu acho que a gente comentou esse parágrafo mais no final, né, do programa passado. A gente, quando o Lísias diz para o André Luiz que quando ele deixou que o médico da terra vaidoso se afastasse e o filho dos céus assumisse o controle, a gente deveria ter falado um pouquinho, e vamos falar um pouquinho agora, da vontade.
A vontade, tem um livrinho, eu já comentei aqui, todo mundo deveria ler esse livrinho. Se chama Pensamento e Vida. E o segundo capítulo, o primeiro capítulo... Emmanuel, Chico Xavier. Isso. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a mente. E o segundo capítulo é a vontade. Ele diz que a vontade é um gabinete da nossa mente que coordena todos os departamentos. O departamento da memória, o departamento do desejo. Então, o André Luiz aqui, não é? Ele realmente, ele acionou... a vontade não é o departamento, a vontade é um gabinete que controla, né? Ele acionou esse gabinete e aí ele resolveu se assumir como filho de Deus. Esse é um passo decisivo na vida do André Luiz e de qualquer um de nós. Quando a gente realmente entender que, acima de tudo, nós somos filhos de Deus, a nossa vida, ela vai passar a ter... nós não vamos deixar de ter as nossas provas, mas nós vamos saber lidar melhor com elas. Nós não vamos nos desesperar, porque a gente sabe o quê? Sendo filho de Deus, sabendo que o Pai do céu é muito superior ao Pai da terra, que nunca nos nega o amparo, que não nos nega nunca o seu amor, a gente se acalma nas dores, nas aflições, como a gente comentou, é o comportamento dessas mães, né, desses espíritos que foram mães na Terra e são espíritos já superiores. Elas, acima de tudo, já aprenderam a amar a Deus acima de tudo. Não que elas deixaram de amar os filhos, claro que não, não é? O Marco lembrou que a Matilde, ela ora por ele há séculos, elas não desistem. Porque elas têm a perfeita consciência de que elas são filhas de Deus e que seus filhos, né, que estão em dificuldades também são filhos de Deus e que Deus não desampara nunca. Mas como a gente sempre tem conversado, cada um é que tem que acionar a vontade e querer sair da situação difícil em que se encontra. Jesus falou sobre isso quando ele conta pra gente a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o exemplo daquele espírito que resolveu acionar a vontade e se voltar para Deus. Porque a gente é o que é, ainda, né? Nós somos o que somos porque nós somos rebeldes às leis de Deus. A gente não, até hoje, né? Até o dia de hoje, a gente tem uma dificuldade tremenda em cumprir essas leis. Mas o dia que a gente resolver tomar, né, o reino de Deus de assalto, resolver realmente seguir fielmente os mandamentos da lei de Deus, a gente vai conseguir viver melhor, né? A gente vai conseguir ter tranquilidade e ter a vontade de se superar, de melhorar a cada dia. E falando da vontade, né, nesse mesmo livro que você colocou, Pensamento e Vida, o Emmanuel diz que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento, né? E só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, porque a vontade vem de você querer fazer aquilo. E um grande exemplo que nós temos no cristianismo de vontade é de Paulo de Tarso, não é? Esse espírito, adjetivos não faltam, né? Então, resumindo em tudo, o esforço e a vontade que ele fez, que ele teve para divulgar o Evangelho, né? O que ele passou, o que ele sofreu. Isso. Não vamos falar do Saulo que fez as coisas antes, mas o Saulo, que não era cristão ainda, ele tinha uma ideia diferente de Deus, mas ele já tinha vontade, ele já tinha persistência. É isso que diferencia muitos espíritos, que diferencia muitos de nós que somos mornos, né? Não somos frios nem quentes, somos mornos no querer, daqueles espíritos que já são quentes no querer, querem.
direcionando às vezes a sua vontade para o lado errado. Mas esse aprendizado de esforço ele já adquiriu. E o dia que ele direcionar para o lado certo, que é o de Jesus, ninguém segura. E é o exemplo claro que nós temos aqui, é do apóstolo Paulo, né? Esse homem eu não conhecia a palavra preguiça, eu não conhecia a palavra descanso, quase nenhum, e era só vontade, 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 né? Às vezes até no início da sua transformação, vamos dizer assim, para o cristianismo, até erroneamente, tanto, assim, de uma maneira até errônea, tanto que ele teve que ficar isolado no deserto, 3 anos no deserto de Palmira, depois mais 3 anos no seu tear, 6 anos depois ele começa a pregação, mas com a vontade incansável, a ponto de o seu grande companheiro Barnabé, vamos dizer assim, teve uma discussão por causa de João Marcos. Quem leu, que por favor não leu, leia o livro Paulo e Estevão, porque trechos que eles podiam pegar, exemplos, né? Trechos que eles podiam pegar de navio, ele queria ir a pé. Mas a pé, gente, numa situação que não é de hoje, no rodovias, nada disso. É no meio do mato, com as intempéries todas, sofrendo aquelas intempéries todas da natureza. E sem desistir, e com pedradas, e com açoites, e sofrimentos, né? E sem desistir. Por isso é o vaso escolhido. Porque todos nós vamos ser vasos escolhidos um dia. Basta que, como a Teresa falou, nós acionemos esse querer nosso, essa vontade. E nos desanimar começa no nosso dia a dia. Não adianta eu querer ser um Paulo de Tarso agora, que é mentira. Não vai conseguir, não. É Chico, é Francisco Cândido Xavier, o homem não dormia. Né? Pessoas que queriam acompanhá-lo, não, Chico, nos seus biógrafos há vários relatos disso, pessoas que queriam acompanhá-lo na sua jornada do dia a dia. Chico, nós vamos vir trabalhar com você. Não aguentavam uma semana, porque o homem não dormia. Era trabalho de dia, era casa, centro espírita à noite, e virando quase a madrugada dentro, saia dali, tomava um cafezinho, atendimento, o homem quase não dormia. Que é isso? E sempre com aquele sorriso, com aquela boa vontade para todo mundo, né? Sofrendo o que sofreu, inúmeras coisas, perseguições, calúnias, difamações, né? Violências físicas, verbais, e tudo mais, sempre resignado, sempre com um sorriso. Temos aí também Divaldo Pereira Franco, né? Até o momento, 95 anos. Acho que sim. 27, 95 anos. Né? Trabalhador, um trator na doutrina espírita, desbravou, aquele trator que desbravou as matas que não tinham informações nenhuma. Nós tivemos a ocasião, há uns anos atrás, de irmos à Mansão do Caminho. Eu não lembro que ano foi. Quando chegamos lá, por coincidência, o acaso não existe, o Divaldo estava chegando no dia de viagem da China. Não é merecimento, não é necessidade, né? Porque de ouvir o Divaldo. Ele estava chegando da China, né? Eu lembro o rapaz que nos mostrou a Mansão do Caminho, era Paulinho o nome dele. Eu lembro dele. E aí ele mostrou a mansão, um trabalho maravilhoso, meu Deus do céu, maravilhoso. E aí chega o Divaldo à noite, foi assistir a palestra, e todo feliz, contando na palestra, lá no cenário onde tem as palestras, no Caminho da Redenção, ele contando que veio da China e fez uma palestra espírita, me lembro, num restaurante de um shopping. Não. Não, foi não? Não, foi na copa de um hotel. Na copa de um hotel. É comida, é mais ou menos. Na copa de um hotel. Ele fez uma palestra ali. Então ele iniciou o espiritismo ali. E quando a gente fala assim, que iniciou o espiritismo ali? Mas tem espíritos assistindo, espíritos que vão reencarnar, que já pegaram a ideia, espíritos que estão encarnados assistindo, que talvez, né, começa a mudar a sua ideia de vida através daquilo. Não que vão se tornar espíritas, né? Não. Mas que vão já o conceito cristão. Exatamente, o conceito cristão, não é? Então, são esses desbravadores, essas pessoas. E o André Luiz, aqui nós estamos lendo no início, mas o André Luiz vai demonstrar também um trabalhador incansável. Sim. Ele vai demonstrar nas obras dele. Ele abriu a porta do gabinete da vontade e não fechou mais. É o grande aprendizado. Não é por acaso que essa obra é tão maravilhosa, direcionada para nós no dia a dia. A gente não se cansa de repetir isso, porque é um espírito inferior, passou pela situação de umbral,
mas sobre vencer isso, vencer. Eu me lembrei agora, esse assunto do amparo que nós temos é tão consolador. Nossa, a doutrina espírita, ela tem esse mérito de nos esclarecer o quanto nós somos amparados, e isso, meu Deus, nos dá uma calma, um consolo tão grande. Eu estava lembrando aqui, Marco, desse amparo, porque o Clarencio vai o tempo todo lá no umbral vê-lo, né? Mas no livro Libertação, quando o André Luiz, ele está chegando numa cidade estranha, tem um capítulo lá que ele vai às trevas, né? Ele diz que não é nas cavernas infernais, mas é na periferia. É um lugar muito ruim e eles têm que se materializar para poder tentar chegar perto do Gregório, né? Que lá era um magistrado. E aí tem uma hora que o Gúbio fala para ele: olha, André Luiz, você não imagina quantos espíritos se materializam aqui para ajudar aquele que já está com vontade de sair da lama. Então, até mesmo nas trevas, existem espíritos que estão ali o tempo todo trabalhando anonimamente, materializados para poder ajudar. E para a gente poder terminar, eu vou contar aqui um caso que eu nunca mais me esqueci. O Divaldo uma vez contou numa palestra, já que a gente falou tanto de Divaldo hoje, o Divaldo falou numa palestra que ele, quando ele morava lá em Salvador e ele trabalhava em Salvador, ele passava na porta de uma igreja e ele via um espírito vestido de frei franciscano e que sempre cumprimentava ele. Ele, como médium vidente, ele cumprimentava pelo pensamento. E ele sempre via aquele freizinho ali. Achava muito simpático, né? E ele dizia que ele trabalhava ali e que uma das tarefas dele era tentar influenciar moças que iam trabalhar num bordel que ficava perto da igreja. Então, uma das tarefas dele era essa. E aí, o Divaldo sempre o via, mas um dia o Divaldo passou, não viu, na porta da igreja. Passou 2 dias e ele começou a estranhar. Cadê o freizinho franciscano, o espírito? Ele já era desencarnado, esse freizinho. E aí, ele esqueceu. Mas um dia ele encontra o freizinho franciscano novamente. E aí ele fala: mas Frei, o senhor, não vejo mais o senhor por aqui. Onde é que o senhor está? Ah, eu fui promovido. Ah, o senhor foi promovido? Então o Divaldo já imaginou, bom, ele trabalhava aqui nessa igreja, agora ele foi para a catedral lá de Salvador, para uma igreja melhor, né? Foi o que somos nós, né? O nosso pensamento de progresso é logo ligado à questão de mais poder, mais dinheiro. Mas não, o progresso espiritual tem valores muito diferentes dos nossos. E aí o freizinho disse para ele: olha, meu filho, eu fui promovido. Ah, foi? Nisso, ele pensou que ele tivesse ido para tal catedral. Ele falou: não, eu agora estou dentro do bordel. Eu ajudo elas lá dentro, porque elas têm filhos que dormem debaixo das camas. Foi promovido. Ele foi promovido. Então, para a gente não se esquecer que existe amparo em todos os lugares, porque todo lugar da terra pertence a Deus, e como Pai maior, bondoso e justo, não desampara ninguém. Então, acho que terminamos por hoje, né, Marco? Não conseguimos nem ler um parágrafo. Olha, vamos ser despedidos. Vamos ser despedidos. Vamos ser, porque a gente nem leu um parágrafo. Mas próximo programa a gente continua. Um abraço a todos. Para terminar o nosso... Fica com Deus, fiquem com Deus, abençoe seus lares. Terminando então o programa, só uma leitura de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.